Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Vamos dar início a mais um estudo do Evangelho de Jesus com as orientações da doutrina espírita. E para que possamos todos fortalecer a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com Jesus, a nossa conexão com os amigos espirituais, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bem, meus irmãos, é uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos, estudando as lições inesquecíveis e morredoras do Mestre Jesus. E a nossa temática de hoje está em torno da reconciliação, a reconciliação com os adversários. Tem como ponto matriz de estudo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E estudaremos os itens 5 e 6, que trata justamente da reconciliação com os adversários. E o tema geral do capítulo nos remete a uma das bem-aventuranças que nos foram deixadas por Jesus. É a quinta bem-aventurança, aquela parte inicial que integra o Sermão do Monte ou da montanha, em que Jesus nos disse: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, os que têm misericórdia, porque alcançarão a misericórdia. E nos itens de estudo, nós vamos encontrar, primeiro, uma passagem que Jesus nos deixou ao longo do Sermão do Monte, já após as bem-aventuranças. Nós sabemos que as bem-aventuranças representam a primeira parte do Sermão do Monte, mas que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E mais adiante, Jesus vai nos trazer um ensino maravilhoso sobre a necessidade de nós nos reconciliarmos. E então nos disse o Mestre: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. E em seguida, Allan Kardec nos traz aqui alguns esclarecimentos acerca desta passagem, já nos enriquecendo a contribuição a partir da ampliação da nossa compreensão da vida com os ensinos que a doutrina espírita nos revelou. Diz o codificador: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Olha que frase importante. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Existe um item no Evangelho segundo o Espiritismo, os inimigos desencarnados. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar,
ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. São níveis de processos obsessivos. Nós temos, como está ensinado no livro dos Médiuns e ampliado no livro A Gênese, ambos de Allan Kardec, nós temos a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e depois um nível ainda mais intenso que no livro dos Médiuns Allan Kardec não tratou, mas na Revista Espírita, numa das suas edições, e no livro A Gênese, ele retoma, que é o da possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, olha que expressão, da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Olha outra frase importante. Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Uma passagem da oração do Pai Nosso. Vejam, nós, a partir do momento em que perdoamos, que nos desprendemos dessa energia negativa, o perdão é uma libertação, é uma autolibertação. Não é um prêmio para aquele que fez o mal, não é uma concordância com o equívoco alheio, mas é um ato de auto-amor, em que eu elejo a minha felicidade e retiro das mãos de qualquer pessoa o poder de definir, de decidir sobre a minha vida, sobre a minha felicidade. Então, eu faço a minha escolha. Claro, vivenciei experiências constrangedoras, dolorosas, passei por experiências de sofrimento, isso é verdade, mas passei. Isso deve ficar no passado, deve servir de aprendizado, de fortalecimento para o espírito. Há uma frase, um ditado popular, que é uma frase também atribuída a William Shakespeare, em que ele nos disse que guardar ressentimento é como ingerir veneno e esperar que o outro morra. É um veneno para si mesmo. Olha, ressentimento. Ficar sentindo repetidamente, novamente, algo que é negativo. E eu que sinto. Muitas vezes o outro ainda não se deu conta do equívoco que cometeu, ainda não caiu em si, futuramente cairá e buscará compensar a sua ação diretamente com a pessoa a quem malbaratou algum direito, feriu, ou então entregando o bem ao universo, à vida, à humanidade. Essa pessoa terá o seu cair em si. Mas nós não precisamos aguardar que a pessoa caia em si para que então eu fale, porque isso é uma decorrência de uma postura orgulhosa. Não, só se fulano pedir desculpa, só isso eu vou perdoar e nós vamos nos reconciliar. Não, eu posso fazer a minha parte, eu devo fazer a minha parte. Então, lembremos mais uma vez, Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário,
E aqui a doutrina espírita explica de forma clara, discrimina aquela passagem evangélica que nós lemos. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então vejam, aquela passagem evangélica nos fala, nos convida a nós resolvermos as nossas questões a bom tempo, a transformarmos o limão numa limonada, a buscarmos, a nos esforçar para transformar o rancor, o ódio, o desamor em amor, em transformar um desafeto em um afeto. Porque é um investimento positivo que não faz mal para ninguém. Se eu tenho um desafeto e eu ainda busco ou ainda me satisfaço com o sofrimento dele, ainda que causado pela vida por outras pessoas, eu estou sendo infeliz. Se eu escolho o campo da indiferença, que está num intermédio, num momento intermediário entre fazer o mal, ficar indiferente e buscar fazer o bem, eu ainda assim não estou me esforçando talvez como deveria, fazendo um movimento para que aquela experiência negativa deixe de existir. Vejam, aí a gente vê alguém na rua, uma pessoa que nós tivemos uma diferença, uma desavença, e eu tenho que virar o rosto, ou eu mudo meu estado de espírito, ou eu fico constrangido. Se tem um amigo em comum entre pessoas que são desafetas, gera um constrangimento. Por que não superar aquele passado? Ter uma visão misericordiosa, porque nós precisamos da misericórdia, e essa expressão é a junção de duas palavras, mísero e corder. Mísero de pobre, mas não só o pobre no sentido material, mas sobretudo aquele que, pelas suas escolhas equivocadas, que pelo seu ainda nível evolutivo inicial, tem um comportamento, tem uma conduta que não lhe é saudável e que não é saudável para o meio. Então, é um pobre de comportamento, é um pobre nas suas escolhas morais. Aí sim, um mísero também. E corder significa coração. Então, é ter um coração que simboliza o amor, o afeto, a caridade, o bem-fazer, o ser tolerante, o perdoar. Então, ter uma postura cordial, é ter uma postura amorosa, uma postura verdadeira, uma postura afetuosa com aquele que demonstra ainda um estado de sofrimento, seja material, seja moral, porque todos nós somos necessitados de misericórdia, e bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Fica parecendo que é uma negociação com o divino, com Deus, com a espiritualidade. Olha, eu preciso ser bonzinho, eu preciso ser misericordioso, porque aí eu vou ganhar um prêmio. Não é isso. Ninguém dá o que não tem. Ninguém consegue receber algo se já não adquirir uma capacidade de ser compatível com aquela virtude. É como na eletrônica. Eu tenho um determinado dispositivo, um computador, eu vou botar ali uma mídia, mas o meu computador tem que ter a capacidade de fazer a leitura, o meu celular. Às vezes nós recebemos por e-mail um determinado arquivo e vamos abrir e verificamos que o nosso computador não consegue ler, porque ele não tem ali um software, um programa que consiga entender aquela linguagem. Muitas vezes alguém nos manda uma apresentação em PowerPoint e a pessoa usou uma letra lá diferente, uma fonte diferente. Quando nós abrimos o nosso programa, aquilo é desconfigurado, porque o nosso programa ainda não tem aquela fonte. Em relação às virtudes, em relação às experiências do Espírito, também é assim. Eu só vou conseguir assimilar a misericórdia na hora que eu tentar exercitar a misericórdia. Eu só terei
a condição de vivenciar o amor, de sentir o amor, quando eu me abrir para o amor. E eu me abro para o amor, me auto-amando, me amando, amando ao próximo, amando a criação, amando a Deus. Então, é nesse sentido que nós devemos interpretar essas passagens, quando fala perdoar, que nós possamos ser perdoados assim como nós perdoamos. Porque nós temos em nossa consciência um tribunal divino, a lei de Deus está na nossa consciência. Se eu faço mal, intimamente e de maneira inconsciente, eu estabelecerei processos autopunitivos. Porque na minha essência espiritual eu sei que estou me desviando do curso da vida, do curso natural, que é o amor, que é a justiça, que é a caridade, que é a verdade, que é a indulgência, que é a misericórdia, que é o trabalho digno. E aí quando eu me afasto, essa lei de Deus começa a exercer energias atrativas para me trazer de volta. Isso gera um certo constrangimento. E quando eu não consigo decodificar esses sinais da vida, eu utilizo o meu corpo como o elemento mata-borrão, para que então eu possa me equilibrar nessa justiça divina que está em nossas mentes, mas cujo padrão ainda nós guardamos atavismos do passado, da evolução pelo sofrimento, pela flagelação, quando não é esse o desejo da espiritualidade. Jesus nos falou em determinado momento: misericórdia quero e não sacrifício. Ele fazia referência àquelas pessoas que tinham uma vivência religiosa e que iam aos templos adorar Deus e apresentavam ali os sacrifícios prescritos por Moisés, matando animais, entregando ali em ato de demonstração de respeito, de temor a Deus. E aí Jesus vai falar: não é isso que eu quero, não é isso que meu Pai quer, que nós fiquemos em atos exteriores de sacrifício, seja o sacrifício alheio de um animal, seja o meu sacrifício pessoal, a minha flagelação física ou mental. O que ele quer é a misericórdia, que nós sejamos misericordiosos, que nós possamos colocar esse ingrediente do amor, o ingrediente da caridade, o ingrediente do perdão, da indulgência em nossas vidas. E aí nós vamos nos reencontrar com o divino. Aí nós vamos ter iniciar um processo para angariar uma paz de consciência, esse estado íntimo de céu, esse estado de felicidade, de paz interior. Então, vejam que interessante isso. E quando os espíritos, através de Allan Kardec, vão nos explicar, vejam o processo simbólico que agora fica claro em nossas vidas. Olha, eu tive uma experiência e por conta ainda da minha incompreensão, por conta do meu orgulho, por conta da minha vaidade, por conta da minha dureza, por conta da minha intemperança, por conta de todas aquelas características ainda que eu trago, de um tempo ainda remoto e primitivo, eu fiz escolhas equivocadas e tenho desafetos. A vida vai nos trazendo essas pessoas de volta, seja como colega de profissão, sejam como cônjuges, seja como filhos. E talvez a experiência onde nós estejamos reunidos em maior número com os nossos antigos desafetos é na família. E então, esta prisão que nos é dita é essa prisão da experiência material, da experiência carnal, de ter que ter uma experiência, às vezes, de longo prazo para os padrões materiais, com pessoas que nos foram desafetos no passado, para que possamos converter aquilo que era desamor em amor. Eu me recordo aqui de um caso que está descrito no livro Missionários da Luz, de um triângulo amoroso, mas forçado. Existia um casal, e este casal, que depois reencarnaria, e aí que é indicado os nomes já na reencarnação seguinte, chamados Adelino e Raquel. E este casal tinha um amigo, que depois, que era chamado na obra como Segismundo. Segismundo, embora amigo do casal, era apaixonado por Raquel. Deu vazão àquele seu desejo, não respeitou os valores
da fraternidade, da conjugalidade do outro, do matrimônio, e então estabeleceu uma estratégia equivocada, insana, de matar Adelino para que então pudesse conquistar Raquel. Quando ele assim o faz, nada se desenvolve como ele imaginava. Adelino, no plano espiritual, vira um desafeto, um obsessor. Como diz o texto, nós não eliminamos os inimigos com a morte dos inimigos, nem com a nossa morte material. Então, ele passa a ter uma influência espiritual negativa. Raquel, por sua vez, fica muito infeliz, desencantada com a vida, começa a fazer uso de substâncias indevidas, passa a ter uma vida sexual desregrada e então termina a sua vida através de um processo de suicídio. E ele também, Segismundo, infeliz, também se suicida. Os três vão para o plano espiritual, passam por instâncias purgatoriais de refazimento, de reflexão, até que são acolhidos por benfeitores espirituais numa cidade espiritual. Lá passam a ter uma compreensão ampliada do que ocorreu, fazem então uma espécie de voto, de pacto, de contrato, de que se reencontrariam agora no mesmo núcleo familiar, para reconstituir aquela experiência, mas agora em laços de amor. Raquel e Adelino voltariam como marido e mulher, e mais tarde Segismundo seria o segundo filho do casal. Eles então fazem ali os seus votos, se perdoam mutuamente, e então a programação é feita com o auxílio dos benfeitores espirituais. Tudo vai bem, eles nascem, Raquel e Adelino crescem, se casam, têm o primeiro filho, mas eis que quando chega a época da reencarnação de Segismundo, o assassino da vida passada, aquele que deu ensejo à queda de todos os três, porque mesmo aqueles que aparentemente eram vítimas, poderiam ter feito escolhas diferentes. Quando Segismundo começa a se aproximar daquele lar para ir estabelecendo uma vinculação energética que levaria à vinculação para a reencarnação, na gestação da mãe, ele encontra uma barreira vibratória, porque Adelino, agora com o esquecimento do passado, quando o percebia ao sair do corpo pelo sono, o via como um inimigo, como um agressor, como um criminoso, e então estabeleceu ali uma barreira vibratória que tornou Adelino, olha que interessante, temporariamente infértil. Ele e Raquel queriam ter filhos, um segundo filho, e não conseguiam, apesar de terem as suas relações, eles não conseguiam, porque esse envolvimento energético que foi gerado em Adelino com a aproximação do espírito Segismundo, por ocasião da preparação da sua reencarnação naquele lar, fez ecoar nele aquela lembrança, aquele ressentimento, aquele rancor, aquele ódio que ele achava que tinha superado nos acordos no mundo espiritual, mas que não tinha verdadeiramente. Ele criou uma barreira fluídica, impedindo que as suas células espermáticas tivessem uma saúde orgânica física. E então houve, aí a obra entra e conta toda uma intervenção da espiritualidade para permitir que aquela reencarnação pudesse ser levada à frente. Então, um benfeitor espiritual, Alexandre, promove um reencontro espiritual de todos fora do corpo, lembra-os ali dos acontecimentos, dos votos, dos compromissos, do perdão, e ali, de fato, há um momento em que Segismundo, que foi o homicida da vida passada, beija as mãos do seu futuro pai Adelino, e ali André Luiz, o autor espiritual da obra Missionários da Luz, através de Chico Xavier, ele diz que ele percebe como se fosse saindo uma carapaça fluídica de Adelino, que era justamente essa carapaça energética que vinha impedindo o processo da concepção que daria ensejo então à reencarnação. Vejam ali, numa experiência prática, o ressentimento impedindo que uma programação espiritual se concretizasse, mas a espiritualidade auxiliou. Chico Xavier
certa vez passou por uma experiência interessante. Chico gostava muito de animais, teve cães, teve gatos, mas ele teve um cãozinho que era aleijado, né, nas patas traseiras. E não se sabe ao certo se esse cão já nasceu assim ou foi atropelado. O certo é que ele dava muito trabalho para Chico, na hora de fazer as suas necessidades, sujava o chão, e Chico trabalhava durante o dia. À noite ele ia para o centro espírita, ainda em Pedro Leopoldo. E quando chegava tinha que dar alimentação, tinha que limpar o animal, limpar a casa, o chão. E então, aquilo dava muito trabalho a Chico. Mas eis que um dia ele chega em casa e o animal está passando mal, e ele narrava em vida que é como se o animal estivesse o aguardando para se despedir. Tem um olhar de ternura para Chico e então morre. Chico vai com os familiares, enterra ele no quintal, no fundo da casa, derrama ali algumas lágrimas, agradece por aquela companhia e então a vida segue. Passado algum tempo, uma irmã de Chico fala: Chico, sabe aquele animalzinho, diz o nome do cão, ele não morreu de forma natural. Dona Fulana, uma vizinha, que sempre acompanhava e via o trabalho que o cão te dava, achou por bem envenená-lo, para que você, Chico, se visse livre todo aquele trabalho que o animal reclamava. Isso fez com que Chico, que já estava se conformando, já estava compreendendo, obviamente, o tempo do animal, que ele desenvolvesse não a raiva, mas um rancor, um ressentimento, uma mágoa dentro de si. E ele, embora fizesse o seu esforço, orasse sempre, ele ficou guardando aquilo por alguns dias. Até que Emmanuel, seu benfeitor espiritual, chegou e disse: Chico, essa mágoa que você carrega está criando em torno de ti, uma energia negativa, pesada, que já está interferindo nas atividades bondosas dos espíritos através de sua mediunidade. Chico, com sua mágoa, já estava se tornando um vaso menos adequado do que ele poderia, do que ele podia, para ser veículo da espiritualidade. E Chico, então, fica um tanto quanto perplexo com aquilo e fala: o que é que eu devo fazer? Você deve fazer um bem para ela. Deve oferecer algo que ela queira muito. E Chico redargue no primeiro momento: mas como? Eu fui o ofendido, ela tirou a vida do meu cão e eu tenho que fazer o bem, presenteá-la. E Emmanuel: a receita não é minha, a receita é do mestre. Fazei o bem àqueles que vos perseguem, amar os vossos inimigos, orar pelos que vos perseguem e caluniam, fazer o bem a eles. E então Chico busca saber o que é que aquela mulher tanto desejava e descobre que ela queria uma máquina de costurar. E ele compra aquela máquina de costurar em muitas prestações. Ele é um servidor público que tinha parcos recursos, mas então ele dá aquela máquina para ela. Quando ele chega e ela percebe, ela fica muito alegre, muito feliz, dá um abraço profundamente amoroso. E então Chico narra, e Emmanuel narrava, que dele ia sendo desprendida toda aquela energia densa da mágoa, que coagulada a longo prazo vai desequilibrando o nosso organismo. Pode gerar um câncer, pode gerar uma desestruturação celular, pode gerar essas doenças aí das mais graves que geram tanto sofrimento para todos nós. Então a lição da reconciliação é aproveitar a nossa oportunidade, agradecer a Deus esta oportunidade, porque todas as vezes que nós temos uma pessoa difícil em nossas vidas, devemos pensar também se nós não somos pessoas difíceis, nós estamos tendo com essas pessoas a oportunidade de sermos melhores, de sermos mais pacientes, de sermos mais tolerantes e de, através do nosso amor, do nosso exemplo, da vivência em nossa vida, do Evangelho do Cristo, de irmos transformando aquela pessoa difícil num amigo, numa pessoa querida, que lá na frente talvez seja aquela que vai nos oferecer a misericórdia de que nós somos necessitados. Tanto é que, sendo na família este campo maior de experiência do amor e da misericórdia, um dos grandes mandamentos é honrar pai e mãe. Que nós tenhamos a família como esse grande núcleo, onde nós poderemos aproveitar a experiência para a vivência do amor. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva
sempre com a sua paz. Um grande abraço a todos.